Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Mesmo de máscara aí, digam amém bem alto. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar em pé? Vamos orar agradecendo a Deus por mais esse dia de vida, por estarmos na casa do Senhor. E você que nos assiste aí na sua casa, que você também possa cultuar ao Senhor da melhor maneira possível que você conseguir, que você possa parar um pouco com qualquer tipo de afazer que você estiver fazendo nesse momento, que você possa dedicar ao Senhor aí 1 hora e 15, que geralmente é o nosso culto, que você possa esquecer de tudo e que possamos juntos louvar o nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, Pai, porque nesse dia o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos alimentou. Pai, estamos aqui na tua casa porque o teu Espírito Santo nos conduziu para este lugar, para juntos, como igreja do Senhor, louvarmos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Fica conosco, Pai, derrama a tua graça, do teu poder sobre as nossas vidas, que possamos sair daqui mais alegres ainda de como entramos, e que o teu nome seja glorificado e engrandecido neste lugar. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, vamos ler a partir do verso de número 13, até o verso de número 23. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Se você que está em casa ainda não encontrou, você marque na sua Bíblia, para com certeza amanhã você meditar mais profundamente neste texto. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé e alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Podem sentar, queridos. Se eu fosse o autor desta carta, talvez eu desse um título para ela, ou desses versículos, a carta de euforia. A carta de euforia, ela era concedida a um escravo, para ele ter a sua liberdade. Alguém chegava no senhor dos escravos e comprava um escravo, pagava por ele e dava a sua carta de euforia e dizia: agora você está livre. Muitos escravos compravam a sua própria carta de euforia. A história não consegue explicar como que eles conseguiam comprar as suas cartas de euforia. Alguns historiadores dizem que eles, minerando ouro, escondiam pequenas pedras, iam juntando e de repente
conseguiam comprar a sua carta e se tornavam livres. Mas não tinha uma forma legal do próprio escravo ser livre. Ele não conseguia comprar a sua carta, porque ele não ganhava pelo seu trabalho. Às vezes, roubando, ele conseguia comprar a sua liberdade. Nós éramos dessa forma. Nós vivíamos como escravos. Perante a ira do Senhor, Deus olhava para nós e não via nada nas nossas vidas que o agradasse. Nada. Não tínhamos condição de nos libertar da escravidão do pecado, de forma alguma. Não tínhamos condições de, muito menos, roubar alguma coisa para conseguir algum tipo de dinheiro ou de valor que pudesse comprar a nossa liberdade. Mas o apóstolo Paulo diz: olha, nele, ele nos libertou de todo o império do mal, ele nos transportou, ele fez com que o nosso pecado caísse por terra, ele é a redenção do homem, Jesus Cristo, a nossa redenção. Queridos, você que está me ouvindo, talvez pela primeira vez você esteja ouvindo alguém falar nesse sentido, eu quero te dizer uma coisa: não importa se os nossos pecados são muitos ou são poucos, a palavra do Senhor diz que o pecado faz divisão entre Deus e o homem, e não tem nada capaz de fazer com que esse pecado seja aplacado diante de Deus, a não ser o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ao qual Paulo cita, e diz: olha, ele derramou sangue naquela cruz, e ele nos remiu de todo o pecado. Essa é a nossa esperança. Não somos melhores do que ninguém, de forma alguma. Andamos na rua e nos misturamos com todo tipo de pessoa. Somos iguais a todas as pessoas do mundo. Mas o sangue de Cristo nas nossas vidas nos faz ser diferentes, porque fomos lavados, comprados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho a minha carta de alforria, você tem a sua carta de alforria, e Jesus pagou o bom preço, não ficou devendo nem um centavo, ele pagou todo o preço pela minha vida e pela tua vida. Eu quero dizer, nós temos um certo valor diante do Senhor. Nós vivemos para adorar o teu nome. Nós vivemos para render graças a Ele. Nós fomos criados para sermos servos livres de um Deus todo-poderoso. Amém? Que o Senhor possa continuar falando com você nessa noite. Que o Espírito Santo toque no profundo do teu coração, que você possa ver alegria na vida, mesmo em meio a esse caos que estamos vivendo, no meio de tantas dificuldades, que você possa ver alegria na tua vida, que você possa ver algo de bom na tua vida. Eu tenho algo de bom na minha vida, você tem algo de bom na tua vida, para podermos transmitir para esses que estão aí fora, chorando e sem esperanças. Temos um Deus que nos livra do pecado e que preparou morada celestial para cada um de nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Vamos ficar em pé mais uma vez. Vamos orar ao nosso Deus e depois vamos cantar alguns hinos de louvor ao seu nome. Que você possa curvar a sua cabeça e que você possa orar e dizer: Pai, muito obrigado, porque eu sou livre em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho uma entrada gratuita no céu, porque o Senhor me comprou por um bom preço, e hoje eu sou livre para adorar o teu nome. Senhor, continua conosco, Pai querido. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a adoração de pessoas livres, Pai, livres do pecado, livres da morte, livres da segunda morte, porque o teu Filho nos comprou por bom preço. Por isso, Senhor, queremos te louvar com alegria, queremos te louvar com todo o nosso ser, a despeito de tudo que está acontecendo no mundo e na nossa cidade, e talvez no meio da nossa família. Queremos, Pai, a despeito de tudo isso, engrandecer o teu nome e nos regozijarmos nesta noite diante da tua mesa, no nome santo de Jesus que oramos. Amém e amém. Graças
graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz me deste vida, transformaste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, muitas graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Na cruz me deste vida, derramaste tudo a mim, vida eterna concedeste ao morrer. Pelo sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente junto a ti. Graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Vamos repetir, graça. Graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Grande é o Senhor e muito de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos... Aleluia! Deus! Queremos o teu nome grande e agradecer-te
desceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Reina em mim, Senhor, com o teu poder. Reina sobre a escuridão. Reina sobre os meus sonhos. Reina sobre tudo que sou. Vem reinar, Pai, em mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem alegres, amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concedeu nessa noite. Eu tenho certeza, queridos, que muitos gostariam de estar aqui nessa noite. Tenho certeza absoluta. Muitos gostariam de estar aqui com suas mãos erguidas. Muitos gostariam de estar aqui clamando por alguém. E não podem. Não podem porque o pecado opera nas suas vidas, ao ponto que os escraviza. Precisamos pedir a Deus para que Ele nos faça libertadores de almas. Precisamos orar ao Senhor para que Ele coloque no nosso coração esse desejo. Muitos gostariam de estar aqui e não podem porque estão enfermos. Estão talvez à beira da morte. Então nós somos privilegiados por podermos estar aqui.
Nós vamos orar por essas pessoas nesta noite. Vamos pedir para que Deus envie pessoas, para que Deus nos envie para libertar pessoas, que Ele nos envie para orar pelos presos, pelos encarcerados, pelos enfermos, e que a boa mão do Senhor possa operar nas suas vidas. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por poder louvar o Teu nome na Tua casa, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar sobre os meus sonhos. Vem reinar sobre o meu lar, Senhor. Vem reinar sobre o meu trabalho. Vem reinar sobre tudo aquilo que eu tenho colocado nas Tuas mãos. Reina, Senhor, sobre tudo, porque nós temos certeza que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Pai querido, te pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas. Te pedimos perdão por muitas vezes não levar, Pai, a Tua palavra para aqueles que estão tão carentes e necessitados. Ó Pai, nos perdoa, Pai, e nos enche com a Tua graça, com o Teu poder. Pai, para que possamos, Pai, encontrar o aflito, necessitado e falar do Senhor, falar da Tua bondade, da Tua misericórdia, que possamos, Pai, abraçá-lo de todas as formas. Pai de amor, oramos, Pai, por aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, Pai, por aqueles que estão acamados nesta noite, talvez nem em UTIs, precisando de aparelhos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, entra com a Tua mão poderosa, Senhor, restaura vidas, restaura sonhos, restaura famílias, Pai, para a glória do Teu nome, para juntos Te adorarmos neste lugar. Pai, continua falando conosco, usa o Teu servo, Pai, na explanação da Tua palavra, usa o Teu servo de maneira tal, Senhor, que possamos entender e gravar nos nossos corações, e que esta palavra possa fazer diferença nas nossas vidas. Assim oramos, Pai, como servos carentes do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos, amém? Podem tomar assento. A você que está em casa também, seja bem-vindo, que a graça do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez, que bom podermos nos encontrar neste nosso espaço sagrado, consagrado para as nossas celebrações, para nosso louvor, para nossos encontros que dizem respeito aquilo que nós professamos, a nossa fé, a nossa experiência de vida, aquilo que diz respeito à nossa esperança. Estamos felizes por estar aqui. Estou feliz também pela presença da Márcia aqui com a gente. A Márcia é uma amiga da Miriam, minha amiga também, e amiga de todos vocês, com certeza. Ela mora pertinho da gente e veio estar com a gente hoje. Seja bem-vinda e que tenha vontade, viu, Márcia? Alegria ter você com a gente. Muito bem. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. E a oração que o pastor Nedilson fez aqui, foi a oração que eu estava fazendo essa tarde em casa e até conversando com a pequena. Eu não gosto de sair domingo. Eu não gosto de sair aos domingos. Eu gosto de ficar em casa. Quem quiser me convidar para almoçar, convido sábado, sexta, segunda, a menos domingo, né? Mas às vezes a gente termina saindo. Eu sempre gosto de ficar em casa, principalmente quando a gente vai ministrar a palavra de Deus. Às vezes há muita poluição, você sai um pouco, vai almoçar, encontra com os amigos, estou dizendo que isso é ruim, mas às vezes tem muita poluição, muitos assuntos, muitas coisas, quando você chega em casa já correndo, você vem, e aí a cabeça está, não é? E o pastor Nedilson estava orando de modo que o Senhor nos abençoe para a gente compreender a palavra. Compreender. E é isso que eu queria hoje. Em nome de Jesus. Que uma pessoa só compreendesse a palavra de Deus nessa noite, eu acredito que já vai ser uma bênção para todos nós, ou para a vida daquele que receber a palavra de Deus no seu coração. Todos vocês já tiveram experiência com download. Todo mundo aqui já teve uma experiência em tentar baixar um vídeo, baixar um arquivo, alguma coisa na internet, aí fica aquele download ali, aí você fica esperando, dependendo da configuração do aparelho que você tem, isso pode ser demorado, muitas vezes dá certo, outras vezes
não dá certo, e é uma vitória quando você baixa o arquivo. Aí você fica feliz da vida. E eu quero conversar com você hoje o Evangelho, que está no livro, na carta aos Hebreus, porque eu percebo que na nossa caminhada, na minha vida, e isso pode acontecer também na sua vida, de que o Evangelho vai tentando se instalar na vida da gente, mas ele fica ali fazendo download. Ele fica naquele download uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, e o arquivo não cai. A mensagem não se instala em nós, no nosso coração, na nossa mente, de modo que cria as mudanças que a palavra de Deus causa na vida de todo indivíduo, quando ela alcança o coração das pessoas. Então eu oro hoje para que o download se complete, e aí que você receba aquela mensagem baixado com sucesso, ou enviado com sucesso, para a glória de Deus e para a sua alegria. Amém? Esse é o desejo do meu coração para a gente hoje. Então vamos abrir a Bíblia em Hebreus, carta aos Hebreus, provavelmente essa carta do apóstolo Paulo, né? 11. Como o autor dessa carta é desconhecido, e um dos pode ser o apóstolo Paulo, então eu prefiro me engajar nessa linha, pegando toda essa mente de Paulo no sentido de mostrar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler Hebreus capítulo 11, provavelmente aí na sua Bíblia vai estar sobre os heróis da fé, não é? Nós vamos ler, diz assim: a fé é a convicção, ou a certeza, ou a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que, antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todo aquele que dele se aproxima, creia que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para o lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia na praia do mar. Todos eles morreram, mantendo a fé, sem ter recebido as promessas. Mas tendo-as visto,
e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também, Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual já se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre as extremidades do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordem relativas aos seus ossos. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará tempo, se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombarias, espancamentos, correntes e prisões, foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Amém? Glória a Deus. Pode ser cansativa a leitura do capítulo todo, mas é pela fé. Eu não sei se você observou os fatos dessa semana.
que você deve ter observado, porque foram muito divulgados. E os fatos dessa semana, que são a sequência de fatos de meses anteriores, e fatos que já vêm acontecendo no Brasil, dizem muito respeito a nós. De modo que essa semana, ao entrar no meu carro, e estava ligado lá numa agência de notícia, e aí eu ouvi a seguinte frase por parte do repórter. Ele disse o seguinte: os evangélicos no Brasil se elegeram para dirigir essa nação com duas plataformas. Uma delas era lutar contra a corrupção e a outra é matar os bandidos. E nós vimos o oposto que está acontecendo no nosso país. E eu estava desprevenido, e aquele negócio bateu tão forte no meu coração, que eu fiquei, de certa forma, abalado dentro do carro com aquela notícia, com aquela informação. E eu não é nada político aqui, absolutamente não é. São dos fatos que estão acontecendo diante de nós. Eu queria falar sobre a fé que nós professamos. O que está acontecendo com a fé que as igrejas estão pregando? Que tipo de fé nós estamos pregando? Porque não era mais para nós ouvirmos esse tipo de notícia no Brasil. Não era mais para nós assistirmos os fatos que nós estamos assistindo no nosso país, com pessoas que representam posições eclesiásticas. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que está acontecendo com o evangelho que nós estamos pregando? Que tipo de fé nós estamos pregando? Que tipo de fé? Porque isso tudo que nós estamos assistindo, irmãos, é resultado da fé que está sendo pregada nas igrejas. E que as pessoas estão seguindo. E que as pessoas insensatas, e sem um mínimo de observação, de prudência e de leitura da palavra de Deus, diante de fatos tão horríveis, não se apercebem que tem um problema com essa fé que está sendo pregada no Brasil. Já há muito tempo, isso não é de hoje. Só aqui na nossa comunidade a gente já fala disso, o pastor Herbert já vem pregando sobre isso aqui há mais de 10 anos. Mas o que acontece? A gente ouve fatos, acontecem coisas, mas o evangelho parece que não desce no coração da gente. Porque a gente continua repetindo os mesmos erros, aceitando o mesmo suborno, se intrometendo naquelas coisas que dizem respeito a uma fé evangélica totalmente corrompida. Uma fé corrompida, uma fé maligna, uma fé distorcida, maculada, uma fé customizada. Por isso que eu dei o título para essa mensagem: a tragédia de uma fé customizada. Cada um vai colocando na fé os elementos que ele acha que são importantes e que cabem ali dentro. E por isso que nós estamos assistindo essas tragédias. E todos nós somos atingidos. Não adianta você falar, mas esse evangélico aí não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com esse pessoal. Mas tem. Eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo com a gente? Porque o evangelho parece que não desce. A gente ouve, e a coisa não desce para o coração da gente. Lembram da parábola do semeador? Jesus disse que há 4 tipos de pessoas. Aqueles que recebem o evangelho, mas as tribulações da vida não deixam que ele estale no indivíduo. Aqueles que ouvem o evangelho, mas é um terreno pedregoso, o evangelho nasce ali rapidinho, mas é sem raiz, aí morre.
o outro é uma terra seca, estéril. E o evangelho chega, vem aos ouvidos, mas não desce para o coração. Não acontece aquilo que a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça. Porque o que é quem tem ouvidos, ouça? É quem tem ouvidos para ouvir, nessa linguagem que nós estamos conversando. Faça um download disso para o seu coração. Não deixe esse negócio ficar sem descer, sem se tornar prático na vida da gente. E aí eu falei, bom, para revisitar sobre a fé, tem que ler Hebreus 11. Para revisitar sobre os fundamentos da fé, eu tenho que rever Hebreus 11. Precisamos ler, precisamos entender, porque aqui está dito, né, Hebreus 11 começa dizendo o seguinte: ora, o que é a fé? A maioria das traduções começa com esse termo, ora, ou seja, o que é a fé? Então aqui nós temos uma explicação. Como o texto é muito longo, e demandaria que, como o próprio autor disse, se fosse falar de todo mundo, precisaria de muito tempo. Eu pensei aqui no texto 5 informações que estão no texto, para que a gente converse um pouquinho essa noite. A primeira delas é o seguinte: o texto diz que pessoas do tempo passado deram bom testemunho da sua fé. O texto nos diz isso. Pessoas de um tempo passado deram bom testemunho da sua fé. Uma outra coisa que esse texto diz é o seguinte: que essas pessoas que deram bom testemunho da sua fé, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Essa é a segunda informação. Uma terceira informação que esse texto nos diz, que eu já falei, é que o que é a fé? O quarto elemento que eu pensei aqui é: o mundo não era digno dessas pessoas. O mundo não era digno desses que deram bom testemunho. E por último, sem fé é impossível agradar a Deus. Esses 5 conceitos estão aqui dentro do texto que nós acabamos de ler. Então, para a gente entender o que é fé, porque o texto está falando de fé, e está falando de pessoas que deram bom testemunho da sua fé, não é isso? Veja aí no verso 2, se você ainda continua com a sua Bíblia aberta, ele diz assim no verso 2: por meio da fé, muitas pessoas em tempos passados, ou os antigos, deram bom testemunho da sua fé, ou alcançaram aprovação. E o texto vai discorrer como foi que aconteceu isso. Como eles alcançaram bom testemunho de fé. Aí olha só o verso 2. O verso 4, melhor dizendo. Diz aqui o texto: pela fé, Abel. O que Abel fez? Ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Então, por isso, ele deu testemunho da sua fé. Abel ofereceu sacrifício superior ao sacrifício de Caim. Por isso ele está aqui. Vou só apenas citar. O verso 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. Mas por que ele foi arrebatado? Porque foi dado testemunho pelo próprio Deus de que ele agradara a Deus. Então, o que eu gostaria que você me acompanhasse? Olha só. Pela fé, Abel deu bom testemunho porque ofereceu sacrifício superior de Caim. Pela fé, Enoque deu bom testemunho porque andou com Deus e agradou a Deus. Vamos ao verso 7. Pela fé, Noé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça. Então, Noé alcançou bom testemunho porque andou praticando justiça em um tempo de injustiça. E por isso ele condenou o mundo em que ele vivia. Isso aqui, a gente conversar só sobre isso aqui, a gente passaria um tempo. Noé viveu num tempo de injustiça,
e caminhou com Deus de modo a viver em justiça e condenou o mundo da sua época. E isso foi considerado um homem que andou pela fé. Mas, verso 8, pela fé Abraão, quando foi chamado, partiu para um lugar que não sabia qual era. Foi para um lugar que não conhecia. Verso 9, pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, junto com seus filhos, Isaque e Jacó. Verso 11, pela fé a mulher de Abraão, Sara, que era estéril, acreditou na palavra do Senhor e considerou que Deus é fiel, e por isso recebeu a promessa. Então Sara está aqui porque ela considerou a fidelidade de Deus naquilo que ele diz, ou interpretando. Sara disse, quando Deus diz, está dito. Quando é Deus que fala, eu devo acreditar. E por isso ela recebeu bom testemunho da fé, ou pela fé. Verso 17. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Ou seja, Abraão pegou aquilo que era a promessa, onde estava visível todas as promessas, e ofereceu a Deus em sacrifício, conquanto não tenha realizado, mas o seu ato e atitude foi considerado um ato de fé, e do qual a Escritura dá testemunho da sua fé. Verso 20, pela fé Isaque abençoou Jacó, no tocante a coisas que ele não viu, apenas sabia que iria acontecer. Está aqui. Verso 21, pela fé Jacó, quando estava para morrer, já escorado na bengala, abençoou os seus filhos. Verso 22, pela fé José, já próximo da morte, abençoou os filhos de Israel e fez menção sobre a libertação do povo de Israel, que aconteceria 400 e tantos anos depois. E disse a ele, vocês vão levar os meus ossos para que eu seja sepultado diante do meu povo da minha terra. E a Bíblia considerou isso como um bom testemunho. Verso 23. Pela fé, os pais de Moisés esconderam Moisés, porque era um garotão lindão. Esconderam durante 3 meses e não temeram o decreto do rei. Era um menino formoso. Verso 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser conhecido como alguém lá do palaciano, como alguém que estivesse junto a Faraó. Escolheu, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Você está conseguindo acompanhar o que a Bíblia chama pela fé? Vamos continuar então. Verso 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se estivessem andando em terra seca. Os egípcios tentaram também pela fé. Mas o que aconteceu? Morreram afogados. Melhorando aqui a má frase, né? Tentaram sem ser pela fé. E aí morreram afogados. Verso 30. Pela fé os muros de Jericó caíram. Verso 31. Pela fé, uma prostituta não morreu junto com os desobedientes, pois acolheu os espias. Pela fé, Raabe, mesmo vivendo no meio de um povo que adorava um outro Deus, considerou o Deus de Israel o Deus sobre todas as coisas, e escondeu aqueles que estavam vindo em nome do Senhor. E por isso ela está aqui no livro dos heróis da fé. E aí o escritor vai dizer, o que eu mais vou dizer de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Salomão, profeta, Samuel e todos os profetas? Vai me faltar
dentro. Então, vocês observam que aqui, nesse pela fé, não tem ninguém, nenhum desses personagens que a Bíblia chama dos heróis da fé e que dão bom testemunho da fé, nenhum deles está aqui porque adquiriu alguma coisa. Nenhum deles está aqui como herói da fé porque foi alguém que enriqueceu do ponto de vista humano. Nenhum deles está aqui porque ganhou prosperidade humana. Eles estão aqui doando as suas vidas. Eles estão aqui repartindo as suas vidas. Eles estão aqui sacrificando as suas vidas e ganhando bom testemunho de Deus, de que entenderam o que é viver pela fé. Não está se dizendo que esses homens enriqueceram, se tornaram famosos, se tornaram celebridades. Não. O que está dizendo aqui é que esses homens e essas mulheres entregaram as suas vidas por uma relação, por um Deus que eles conheceram no caminho. Está se dizendo de pessoas que, ao ouvir a voz desse Deus e se relacionar com Ele, não tiveram mais nenhum tipo de restrição, nenhum tipo, não se mantiveram em um cativeiro pessoal ou na esperança de alcançar alguma coisa desse mundo, a não ser servir esse Deus que eles aprenderam a caminhar com Ele, a ter comunhão com Ele. E um dos personagens aqui, esse fato foi tão vigoroso, tão radical, que diz a Escritura que o Enoque andou com Deus, se relacionou com Deus, de modo que chegou um dia que ele sumiu, foi abduzido. E aí quando perguntaram, o que foi com o Enoque? Não, o Enoque foi arrebatado. Por quê que ele foi arrebatado? Ele recebeu o testemunho de todo mundo aqui de que andou com Deus. Foi embora. Bom, segunda coisa que eu queria dizer aqui hoje. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. O que você imagina quando lê essa frase? Se você lê essa frase invertida, quando está dizendo, Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, dá-nos a entender que há pessoas que são chamadas pelo nome de Deus, mas que causam vergonha em Deus. Então, tem gente que Deus não tem vergonha de ter o seu nome atrelado a ele, e tem gente que carrega o nome de Deus e que causa vergonha em Deus. E aí eu preciso explicar isso aqui melhor, porque assim, a gente que pode pensar, cair para nós a ideia é o seguinte, de que Deus é um ser melindroso e que de repente fica envergonhado porque eu não sirvo a ele direito, não dou bom testemunho, aí ele fica envergonhado, triste e tal. Não estou dizendo que o texto está falando isso. Mas o que a gente percebe quando o texto diz, Deus não se envergonhava de ser chamado de o Deus deles. De modo que, quando chamava Abraão, e o pessoal dizia, Abraão, quem é o seu Deus? Ele dizia, Yahvé. Deus não se envergonhava disso. Porque Abraão tinha relação e comunhão com Deus, de modo que parecia com Deus. Sabe o que é não se envergonhava do testemunho deles? É a mesma coisa que Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o meu Pai. Então, o que se dizia a respeito de Raabe, de Gideão, de Samuel, de Davi? A quem está vendo? Vocês. Está vendo o Deus Yahvé, o Deus de Israel. Está tendo essa comunicação, está havendo essa interação.
Por isso que Deus não se envergonhava deles. O verso 13 vai dizer: todos esses homens, todos eles morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas. Eu vou repetir. O que é viver pela fé? Todos eles morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas. Viram-as de longe e acolheram-as no coração e declararam-se estrangeiros e peregrinos na terra. E todos os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. Ora, qual era a promessa? A promessa era a promessa do Salvador, era a promessa do Messias, era a promessa do Redentor, era a promessa do Salvador. Todos eles caminharam pela fé, na expectativa de encontrar essa promessa, mas todos morreram sem que alcançassem a promessa. Mas morreram pela fé. Mas morreram pela fé de uma promessa não alcançada. Por quê? Porque eles aprenderam que muitas das vezes na nossa caminhada, Deus frustra a nossa perspectiva, mas Deus sempre mantém a sua promessa. A perspectiva frustrada é que o Messias viesse nos seus dias, era que Jesus aparecesse enquanto eles estavam ali, é que o Redentor nascesse ali entre eles, cada um tinha a expectativa que ele nascesse na sua época, mas todos eles foram frustrados na expectativa, mas não perderam a promessa e morreram pela fé. Porque nós já podemos testemunhar deles, de que eles morreram pela fé, não alcançaram a promessa, mas nós alcançamos por eles. Mas nós alcançamos por eles. Bom, aí vou ter que falar em 2 vezes, né? 2 domingos. Bom, então, o primeiro ponto que a gente viu aqui, as pessoas em tempos passados que deram um bom testemunho, vimos o testemunho da sua fé. Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Terceiro lugar, o que nós pensamos aqui do texto, o mundo não era digno deles. Irmãos, isso aqui é um negócio que a gente precisa parar para atentar para a palavra de Deus, o que é viver pela fé. O mundo não era digno daquelas pessoas que andaram pela fé. E quem está dizendo é Deus, por meio da sua palavra. É Deus que está dizendo que o mundo necessariamente nunca será amigável aos que andam pela fé. Você precisa guardar isso no seu coração. O mundo jamais será amigável com aqueles que andam pela fé. Porque o mundo não é digno dessas pessoas. Aquele grupo maltratado, desprezado, aqueles servos de Deus, pessoas humildes que andavam pela fé, possuíam um valor muito maior do que toda a humanidade junta. O que Deus está dizendo é que Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Raabe, todo esse pessoal aqui, Enoque, Abel, eles possuíam um valor maior do que toda a humanidade junta. E o mundo não era digno deles. Por isso que quando a gente assiste coisas que acontecem em nosso tempo, dita em nome de Deus, da fé, do Evangelho, a gente fala, meu Deus, tenha misericórdia de nós.
De modo que a gente não faça esse caminho de uma fé distorcida, uma fé adulterada. E o verso 33 eu queria ler, porque ele vai dizer o seguinte: estes homens e estas mulheres, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Muitos foram torturados e não aceitaram ser livres da tortura para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram zombarias e espancamentos, correntes e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, sem grife, sem marca, sem luxo, necessitados, aflitos, maltratados, andaram vagando sem casa, sem lugar, por desertos e montes, moravam em cavernas e buracos na terra. O mundo não era digno dessas pessoas. É isso o que a Bíblia está chamando de andar e viver pela fé. Não é essa aberração, e desculpe o termo, que nós estamos vendo estampado, escancarado na nossa cara todo dia. E a gente não pode deixar que o evangelho fique ali num download sem cair. Eu vou parar aqui, porque pelo jeito aqui ainda vai um tempinho. Mas eu queria só finalizar para que não fique no meio, né? O verso 6 do texto, que é a sequência do que eu disse a vocês, o que nós iríamos pensar, que diz o que é a fé. Então ele diz: a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Ou seja, a fé não é a certeza de coisas que a gente vê ou pode mensurar. Fé não é aquilo que a gente vê, que é visível, ou que a gente possa mensurar. E para ser mais claro, por exemplo, eu estou vendo o meu carro pela fé. Isso não é fé. Você está vendo, você pode mensurar. Eu estou vendo o meu diploma pela fé na minha mão. Se você está vendo, a fé é a certeza de coisas que não são vistas, que não podem ser mensuradas. De modo que no verso 2 ele vai dizer: nós cremos pela fé que o mundo que hoje existe foi criado do invisível. Quando o mundo foi criado, ele não foi criado a partir de uma figura, a partir de algo que estava sendo visto. Deus o criou do nada. Então a fé não se fundamenta naquilo que você vê ou pode mensurar. A fé é a certeza de coisas que não se pode ver, mas que são reais. A fé é a certeza de coisas que não se pode ver, mas são reais. Por exemplo, você pode ver a justiça, mas pela fé você pode andar em justiça.
praticando a justiça. Você pode ver o amor, dá para ver o amor, mensurar o amor, desenhar o amor. A esperança, dá para desenhar a esperança? Dá para mensurar? Não dá. A fé é a prova das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que já existe. O que os irmãozinhos aqui do Antigo Testamento andavam pela fé? Eles viram Jesus? Não. Sabiam que era Jesus? Não. Mensuraram Jesus? Não. Mas andaram pela fé, mesmo sendo torturados, sabendo que a promessa do Redentor chegaria um dia, de um jeito, de outro, de qualquer forma, mas ela chegaria porque Deus disse que mandaria o Redentor. E eles viveram pela fé. Então, assim, o que eu queria dizer para você é o seguinte: tudo aquilo que a gente projeta é perceptível, visível, que a gente diz, eu alcanço aqui pela fé. Isso não é fé. Pode ser outra coisa, a gente vai procurar outro nome, eu não sei agora, mas fé não é, conforme Hebreus 11. Assim, eu estou trabalhando por isso, eu estou me esforçando para alcançar isso, eu estou me dedicando para conseguir isso aqui, que é importante para a minha vida, para a minha família, ok, mas não é pela fé, conforme aqui o Evangelho em Hebreus. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou parar aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a sequência do versículo diz assim: pois é necessário que todo aquele que dele se aproxima. A gente pensa que essa frase, aquele que dele se aproxima, ela tem um aspecto geográfico. Então a gente pensa assim, eu preciso me aproximar de Deus, crendo em Deus para agradá-lo e viver pela fé. A nossa mentalidade ela é geográfica, espacial. Então, preciso me aproximar de Deus, preciso chegar a Deus, ficar mais próximo. Mas a tradução correta para esse texto, e que eu concordo, eu ouvi isso, aprendi isso com o pastor Paulo Júnior. Aprendi isso com o pastor Paulo Júnior. Essa palavra aproximar-se de Deus não é algo geográfico. Isso diz respeito à natureza de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todo aquele que dele se aproxima, ou mais parecido com ele fica, aquele que se relaciona com ele de modo que vai parecendo com Deus. Esse aproximar-se é comungar da natureza de Deus. Parecer aproximar-se, é comungar dessa, não da bênção de Deus, mas da natureza de Deus. E aqui muda todo o nosso conceito. Porque nós conhecemos uma fé para desfrutar Deus. Uma fé para desfrutar Deus. E essa fé é uma fé adulterada. Porque a fé aqui em Hebreus é uma fé para comungar com Deus. Comungar Deus. Parecer Deus. Relacionar-se com Deus. Andar com Deus. O que significa Enoque andou com Deus? Não é que Deus ficou andando com ele aqui. É que Enoque já parecia tanto com Deus que foi trasladado.
sem fé, sem essa comunhão, sem guardar essa natureza de Deus, é impossível agradá-lo e é impossível caminhar com ele. Então, talvez toda a deturpação, manipulação que a gente tem sobre a fé, é que a fé é esse elemento para você pegar coisas de Deus, para você saquear Deus, para você tomar coisas de Deus, para você aproveitar o máximo possível de Deus, para você desfrutar Deus e pegar tudo que você puder pegar dele. E os homens que morreram pela fé, que alcançaram bom testemunho, foram essas pessoas que andaram com Deus em comunhão com Ele, de modo que eles aprenderam com Deus como é ser gente de fé. Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, todo esse pessoal aprendeu com Deus como é ser gente que anda pela fé. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos dê a sua graça, de modo que a gente compreenda o Evangelho e que não sejamos levados por ventos de doutrinas e ensinamentos estranhos. Porque o cair é do homem. Nenhum de nós está livre de cair, se não for misericórdia de Deus. Nenhum de nós. Mas aceitar uma vida cristã o tempo todo com o evangelho diluído, adulterado, palavra que não edifica, que ao invés de levar você para a vida, leva você à morte, o tempo todo, e que causa esses estragos que nós assistimos nos nossos dias. Que a gente ore e peça misericórdia, discernimento a Deus, entendimento, e que a gente corra lá toda quinta-feira para o Proverbiano, aprender, que a gente corra para a palavra de Deus, e façamos, irmãos, em nome de Jesus, as aferições necessárias da palavra de Deus. Não é mais aceitável, e aqui para você que está aqui, que você saia engolindo qualquer coisa em nome de Deus, sem analisar se de fato aquilo está falando sobre Deus. Não podemos caminhar assim. É preciso que a gente retorne mesmo com o coração para a palavra de Deus e abra mão de tudo aquilo que a gente ainda quer brigar para manter na vida da gente, que é bonitinho, é legal, é interessante, é gostoso, todo mundo aplaude, todo mundo curte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine a sua palavra. Amém? Vamos ficar em pé. Eu agradeço a vocês pela paciência. A você que está em casa também. Mas estou certo também de que tudo que nós precisamos é da palavra de Deus para os nossos corações. Então ouça sempre, ouça, abra os seus ouvidos e ouça a voz de Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque pela fé até aqui temos caminhado e pela fé nós iremos continuar caminhando, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é a nossa vida, a nossa esperança. Tu és tudo aquilo que nós temos. Não há nada nesse mundo que preencha o nosso coração como o Senhor. Não há tesouros deste mundo que vão preencher o nosso coração se não for o Senhor. E nós te louvamos porque nós temos o privilégio desse presente, dessa comunhão
dessa chance assim que a gente não sabe nem explicar como o Senhor nos trouxe, nos chamou aqui, como foi lido hoje. Por que o Senhor nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, de forma tão graciosa, de forma tão amorosa, quando nós nem pensávamos nisso, nós nem queríamos isso, mas o Senhor nos trouxe e nos batizou com o Espírito, de modo que a gente possa viver essa comunhão com o Senhor de maneira integral, sem se deixar, Pai, ser manipulado, ser manietado, ser levado por qualquer tipo de palavra ou de interesse distante daquele que é o Senhor. Pai, toma nossas vidas em tuas mãos. Toma o coração de cada irmão aqui em tuas mãos. Cada pessoa que está em casa. As nossas mentes. E que teu Espírito faça com que a tua palavra, Senhor, caia em boa terra e produza frutos. 30, 60, 100, e que multiplique, Senhor. Porque diz a tua palavra que a terra se encherá da tua glória. E que comece pela terra do nosso coração, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você e a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês que estiveram com a gente aqui, nessa transmissão ao vivo. Deus abençoe.